Os 5 maiores benefícios de uma solução quando você pensa em gerenciamento da mobilidade corporativa. E aí são benefícios, ou seja, se você não tem é uma coisa, mas quando você tem, o que é que traz de mais valor? Pelo menos é o que eu entendo que isso acontece. Configuração de perfis. E aí não está em quantidade de benefícios, tá? São os 5. Configuração de perfis. Você consegue dizer o que pode ser feito, qual horário que pode ser feito, o que não deve ser feito. Você tem o poder de configuração, que no meu entender a prestadora poderia até já te oferecer tudo, mas hoje os sistemas eles não têm, vamos dizer assim, em algumas prestadoras tem diferença do que pode fazer, de como pode fazer, mas o ideal seria que você pudesse ter todos os possíveis meios de configurações daquele serviço que você contratou. Seria o ideal, mas solução de MDM, EMM ou UEM, eles dão essa possibilidade de configuração de perfis. Outra opção é a segurança dos dados. Em todas as soluções que eu vejo, você consegue, pelo menos deve conseguir, apagar dados de forma remota. Então, aconteceu qualquer tipo de problema que você precisa apagar o telefone celular, você consegue fazer isso e você tem uma segurança a mais dos dados corporativos ou dos dados do usuário. E aí, quando você pensa em segurança da informação, segurança dos dados, uma solução assim ajuda. Se você não tem uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis, você perdeu o telefone, você não sabe quem pode pegar, se ele vai desbloquear, se não vai desbloquear e quais informações ele vai ter. Essas penas, de vez em quando, dá um espirro. Então, segurança dos dados é algo que eu vejo com muito benefício. Foi comer. Então, benefícios são fundamentais quando você pensa em segurança. O terceiro é o tempo de execução. Você vai ter muito mais otimização do tempo do profissional se ele não tem uma solução. Exemplo, chegaram 50 aparelhos novos. A configuração de aplicativos, o que é que vai ser permitido utilizar, controles, ele só vai precisar instalar um aplicativo em cada um e a configuração vai de forma, vamos dizer assim, muito mais rápida. Ele vai fazer um botãozinho lá, aplicar a configuração, foi. Não tem muito mistério. Outra coisa que otimiza tempo. O celular do usuário está dando problema. Como é que é o suporte? Ele já acessa a ferramenta se precisar fazer alguma mudança de configuração e nem precisa falar com a prestadora. Se for no sistema, ele já faz ali. Acabou. Então você ganha tempo e velocidade nessas funções. Além de outras que existem, lógico, do tempo das ações que são realizadas. Mas normalmente você ganha muito, não só com a aquisição de novos equipamentos, mas da gestão em geral. E redução de custos. Por quê? E aí depende muito da estrutura da empresa, tá? Exemplo, se você tem uma estrutura que você já tem um custo otimizado e você não precisa de uma solução, o custo vai ser mais alto. É fato, você vai pagar para utilizar um recurso de gestão, para ter controle, gerenciamento, monitoramento. Como é que você otimiza esses custos? Se você conseguir reduzir as despesas junto à prestadora. Aí sim, como dizem, vi vantagem. Porque muitas empresas não têm essa gestão. E se você aliar a isso uma otimização de custos da estrutura, melhorar o perfil, melhorar a configuração, é uma possibilidade de otimização dos custos sem precedentes. Por quê? Você não tinha esse tipo de solução, você não tinha esse tipo de gestão. E quando você tem uma solução de gerenciamento, imagine que, vou te dar alguns exemplos. A internet, que eu já tive usuário usando 20 GB. Usuário que eu digo, era um colaborador que fazia algumas ações em campo externo, ou seja, campo externo, na parte comercial da empresa, na parte do suporte. Ou seja, ele ficava externo, não ficava no escritório. Só que era visível que ele não utilizava a internet para as funções da empresa, porque outras pessoas, mesmo cargo, tinham essa atividade, mas não utilizava esse monte de internet. Até que ele solicitou mais internet porque disse que estava sem conseguir utilizar direito, velocidade reduzida e por aí vai. Só que
eu tendo uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis ou de mobilidade corporativa, eu consigo dizer quais aplicativos ele pode utilizar e quais são permitidos, lógico, utilizar a internet. E eu resolvo isso. Ou seja, eu não preciso aumentar o plano e eu vou provavelmente diminuir o plano de dados dele, porque eu vou limitar os recursos que ele pode usar. Isso é um exemplo. Outro, você pode fazer para ligações, para até consumo de internet fora do horário, ligações fora do horário, ou uma solução em que as ligações feitas, a pessoa posteriormente tem que dar chama de ateste, ou confirmar para quem ele ligou. Aqui, essa ligação aqui foi para a empresa ou foi pessoal? Foi para a empresa, foi para quem? Pessoal foi para quem? E aí você consegue mobilizar isso e a partir do momento que o usuário sabe que ele está sendo visto, gerenciado, ele muda o comportamento. Isso também acontece. Então, um benefício de redução de custos é você ter esse controle, ter essa gestão e enxergar posteriormente essa otimização dos planos vai favorecer essa redução de custos. E o quinto é o gerenciamento das aplicações, dos aplicativos. Você tem lá diversas opções e, como eu te disse, redução de custos, por exemplo, utilizando os aplicativos. O que é que ele usa, o que é que ele não usa, o que é que ele pode utilizar, o que é que ele não pode utilizar, qual é o horário que ele pode utilizar aqueles serviços, dentre outras várias opções. Mas essas são as 5 que eu vejo com mais poder. Lógico, aqui você pode numerar do jeito que você quiser, mas redução de custos, gestão de aplicativos, tempo de execução, segurança e as configurações fazem um papel ideal para qualquer solução do gerenciamento da mobilidade corporativa sobre os dispositivos móveis.